Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a economia americana, mas antes, deixa seu like aqui no vídeo, deixe seus comentários sobre o que você quer escutar e fique com a gente até o final do vídeo que a gente vai ter uma surpresa aí para vocês. Em maio do ano passado, Warren Buffett cunhou o termo Never Bet Against America para dizer o quanto que ele estava confiante na recuperação da economia americana. A crise de 2020 não foi uma crise normal, foi uma crise exógena causada pela pandemia, que forçou os governos a fecharem todas as economias, fecharem os negócios. Rapidamente, governos e bancos centrais agiram para tentar sustentar a economia com seus pacotes trilionários, né? A reação foi bem rápida e nos Estados Unidos, em especial por lá, a recuperação veio a galope. No segundo trimestre de 2020, o PIB norte-americano chegou a cair 31% em termos anualizados, uma verdadeira destruição de valor. Mas rapidamente, no terceiro trimestre do ano, os negócios voltaram, se adaptaram e a economia americana já crescia 33% ao ano. Foi uma recuperação em V, sem sombra de dúvidas. Durante 2020, a gente viu um boom em determinados setores da economia que foi bastante gritante, né? O que merece mais destaque foi a construção civil. O preço das casas nos Estados Unidos, por conta do êxodo urbano dos grandes centros, explodiram e atingiram aí suas máximas históricas. A mesma coisa aconteceu com o preço da madeira, um produto fundamental para a construção de novos imóveis. E isso, obviamente, fortaleceu a economia americana e fez com que o PIB tivesse essa arrancada bem grande. Além disso, coisas que nunca foram vistas na história americana, como, por exemplo, o nível de estoque de casas, ele veio para o seu menor nível, né? Os americanos saíram dos grandes centros em busca de uma maior tranquilidade e, com isso, acabaram fazendo com que toda a economia americana voasse. Outro setor que se deu muito bem na crise foi a indústria. Apesar vamos dizer, da completa parada ali no primeiro semestre, nos meses que se sucederam o lockdown, a indústria rapidamente voltou a funcionar com força total em meados de junho de 2020 e de lá para cá ela se manteve em patamar muito elevado, né? Se a gente olhar o ISM, que é um indicador que mede, vamos dizer, mede qualitativamente a visão dos administradores das indústrias, a gente vai perceber que ele se manteve num patamar muito mais elevado durante todo o segundo semestre de 2020 e agora no começo de 2021. Essa arrancada bem forte, obviamente, se deu por conta da tamanha injeção de dinheiro na economia americana e também na confiança dos americanos, né? De novo, aquela história do Warren Buffett confiar na habilidade dos americanos em se transformar suas economias. Bom, o que começa a acontecer em 2021? Primeiro, Biden assumiu a presidência norte-americana e com ele um programa massivo de vacinação aconteceu. Até semana passada, mais de 200 milhões de doses de vacina teriam sido aplicadas nos americanos que já começam a frequentar espaços abertos, enfim, sem uso da máscara. O preço da gasolina nos Estados Unidos subiu 45% nesse primeiro trimestre do ano, puxado, obviamente, pela maior locomoção das pessoas e também pela recuperação do número de voos nos Estados Unidos, né? Medido pelo TSA, aquela agência de segurança que fica ali nos portões dos aeroportos, já mostra um volume médio de 1,5 milhão de passageiros ao dia, né? É um pouco menos do que a gente via lá em 2019, mas já é um número muito melhor do que aquele que a gente viu em 2020. E aí, uma coisa bastante importante é porque à medida que o número de voos começa a crescer, você começa a ver um consumo maior de combustível nos Estados Unidos, né? E a gente vai ver os preços continuarem a subir por lá. A Bolsa reagiu rapidamente, né? Além do bom desempenho em 2020 mais puxado pelas empresas de tecnologia que mostraram o seu poder de fogo durante 2020, em 2021, tanto o S&P, o Dow Jones quanto o Nasdaq já sobem mais de 10% em dólar, né? Na verdade, as bolsas americanas e os principais índices vêm aí superando praticamente todos os investimentos globais.
Os Estados Unidos também já tem uma perspectiva de crescimento muito forte da economia para 2021, né? Carregando todo o bom segundo semestre do ano, as estimativas para o PIB em 2021 é que ele cresça cerca de 7%. Seria o maior crescimento dos países desenvolvidos ao redor do mundo, né? Até mais do que a China, né? Então, essa expectativa está muito positiva, muito forte. E com isso, obviamente, os lucros das empresas devem crescer. As estimativas para esse ano apontam que o lucro por ação do S&P 500 deve alcançar aí $180, um crescimento de quase 30% em relação a 2020, um verdadeiro empurrão na economia americana. Isso faz com que o múltiplo de preço-lucro de 2021 fique aí na casa das 23 vezes, um pouco acima da média histórica, mas que é reflexo aí desse bom desempenho das empresas e da economia americana. Para 2022, a expectativa é que esse múltiplo já caia bastante, né? Mais empresas vão se tornar lucrativas agora em 2021 e vão começar a crescer com mais força em 2022. O cenário para esse ano e para os anos que virão também parece bastante atrativo, né? A gente deve ter um crescimento na economia americana que vai perdurar aí por vários anos. Estamos saindo de uma base muito baixa causada pela recessão norte-americana. Eu enxergo um baixo risco de sobreaquecimento da economia nesses próximos anos, especialmente porque a gente ainda tem um mercado de trabalho que precisa ser reconstruído e a gente vê também um ganho de produtividade bastante interessante da economia americana, advindo aí da implementação de novas tecnologias, tanto na indústria quanto no setor de serviços. E o Fed deve continuar com sua política de juros baixos. Se a gente não tem pressão inflacionária, muito provavelmente o Federal Reserve não terá motivos aí para subir os juros. Isso deve impulsionar as bolsas americanas substancialmente, né? Então os ativos favorecidos serão, obviamente, as ações, os REITs, os ETFs. O único risco que eu vejo nesse cenário é um recrudescimento da pandemia, né? Ninguém sabe direito como que serão os próximos programas de vacinação ao longo de 2021 e 2022, eventualmente, né? A gente precisa entender ainda como que esse vírus vai lidar com o ser humano nos próximos anos. Passado esse problema, a economia americana deve continuar apresentando um desempenho fora da curva e as ações americanas vão chegar em patamares ainda mais altos. Esse cenário também tem o suporte de Howard Marks, né? Para ele, a gente está no começo de um novo ciclo econômico. Diferente lá de 2019, quando as economias já tinham transitado por um período muito positivo e as bolsas tinham atingido aí seus topos. Agora em 2021 a gente entra num ciclo novo, num ciclo positivo que vai gerar crescimento. Só tem uma coisa para te falar: as melhores ações do mundo. Clique no link aqui embaixo que eu te mostro quais são elas. Um abraço e até o próximo vídeo.